Hoje o tema da nossa aula será sentenças matemáticas e equações. Tá? Pegue lá aquele conteúdo que vocês copiaram na aula passada e vão acompanhando a explicação de hoje com ele e fazendo também as anotações importantes. Sentenças matemáticas e equações. O que vem ser sentença, gente? Sentença é o conjunto de palavras com sentido completos. Algumas são consideradas ditados populares, tá? Então todo aquele conjunto que possui um sentido completo, a gente chama de sentença. Como o conceito disse, alguns são até ditados populares, como de louco, de poeta e de louco todo mundo tem um pouco. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Vocês já ouviram falar desses ditados populares? Eles também são sentenças. E aquelas sentenças que envolvem números, quando uma sentença envolve números, ela é chamada de sentença matemática. Olha alguns exemplos. 5 mais 3 é igual a 8. A sentença ela pode vir por extenso, apenas com palavras, ou com símbolos matemáticos. Olha, 5 mais 3 é igual a 8. 7 é diferente de 9. Está aqui com palavras por extenso, mas eu posso colocar em símbolos matemáticos. 7 é diferente de 9. Tá? Então, toda sentença que envolve números eu chamo de sentença matemática. E equações. Olha o conceito agora de equações. Equação é toda sentença matemática expressa por uma igualdade que apresenta letras representando números, que são chamados de incógnitas. O que quer dizer esse conceito aí? Como nós vimos o que é sentença matemática, tá? É toda aquela sentença que envolve números. A equação, ela também é uma sentença matemática, porém, para ser chamada de equação, nós temos que atentar para os detalhes, atentar para o que tem de característica para chamar de equação. Quais são essas características da sentença matemática? Ela tem que ter letras, onde essas letras a gente chama de incógnitas, e ela tem que estar com o sinal de igualdade. Se não tiver essas características, eu não posso chamar de equação, eu posso apenas chamar de sentença matemática. Olha alguns exemplos em que eu tenho equação e outros exemplos que eu não tenho equação. É apenas uma sentença matemática, tá? São chamadas de equações. Olha aqui, exemplo. 2x mais 8 igual a 0. Olha, eu tenho aqui a minha letra, a minha incógnita, e eu tenho o meu sinal de igualdade. Então, isso aqui é uma equação. É uma sentença matemática em que apresenta letras e o sinal de igualdade. Outro exemplo. 5y menos 4 igual a 6y mais 8. Eu tenho a minha incógnita, eu tenho a minha letra e tenho o meu sinal de igualdade. Logo, isso aqui é uma equação. 3a menos b menos c igual a 0. Olha, eu tenho aqui as incógnitas, as letras, tenho o meu sinal de igualdade. Então, eu chamo isso aqui de equação. Exemplo do que é apenas sentença matemática, onde eu não posso dizer que é equação. 4 mais 8 igual a 7 mais 5. Por que isso aqui não é uma equação? Apresenta sim sinal de igualdade, beleza. Porém, não apresenta a letra, não apresenta a incógnita. Então, eu não chamo de equação, tá? Apenas sentença matemática. X menos 5 menor que 3. Tem a letra, porém não tem o sinal de igualdade. Então, não é uma equação. 5 é diferente de menos 2. Aqui não tem nem o sinal de igualdade, aqui é o sinal de diferente, e também não tem a incógnita, não tem a letra. Tá? Então, observe aí a diferença, quando que é equação e quando que não é equação. Para ser equação, tem que ter a letra, tem que ter a incógnita, essa letra no assunto de equação a gente chama de incógnita, e tem que ter o sinal de igualdade. Agora considere a seguinte equação. 2e menos 8 igual a 3e menos 10. Toda a expressão que estiver antes do sinal de igualdade, lá da equação, eu vou chamar de primeiro membro. Toda a expressão que estiver à esquerda do sinal de igualdade, eu chamo de segundo membro. É importante você conseguir identificar esses membros, o primeiro e o segundo de uma equação, tá bom? Identificando o primeiro membro.
é tudo aquilo que estiver antes do sinal de igualdade. Então, eu chamo de primeiro membro. Às vezes é comprido, às vezes é mais curtinho, tá bom? Tudo que estiver antes do sinal de igualdade numa equação, eu chamo de primeiro membro. Tudo que estiver depois do sinal de igualdade, estiver à esquerda, eu chamo de segundo membro. Grau de uma equação. Como que eu identifico o grau de uma equação? Quando que eu posso dizer que a equação ela é do primeiro grau, que ela é do segundo grau? Tá? Você consegue fazer essa identificação analisando, verificando aí o maior expoente da incógnita na equação. Se o maior expoente da incógnita numa equação for 1, essa equação ela é do primeiro grau. Se for 2, ela é do segundo grau e assim por diante. Observe o exemplo. 2z mais 1 igual a 0. Primeiro, vamos lá na incógnita aqui. O que é incógnita? A letra da equação, tá aqui. Agora a gente vai verificar o expoente que está nessa letra, que está na incógnita. Toda vez que não aparecer, subtém que é o número 1. O 1, quando ele é expoente, não é necessário aparecer, pois o número elevado a 1 não vai mudar o seu valor. Então, não aparecendo, tá bom? Logo, eu afirmo que essa equação é uma equação, tá bom? De primeiro grau. Toda vez que você tem o expoente 1 na incógnita, ela é uma equação do primeiro grau. Lembrando que o número 1, ele não é necessário aparecer. O 2 em diante, sim, é necessário aparecer. Olha essa equação. 3x elevado a 2 menos 5 igual a 16x. Então, eu vou verificar aonde para saber qual é o grau da equação? Eu vou verificar na incógnita. O maior expoente da incógnita define o grau da equação. Então, aqui, olha, aqui eu tenho minha incógnita, aqui eu tenho minha incógnita. Quando não aparece, eu sei que é 1. O 1 não é necessário aparecer, tá? Então, o maior expoente aqui é o 2. Então, ela é uma equação do segundo grau. Certo? É dessa forma que a gente identifica o grau de uma equação. Agora a gente vai ver sobre raiz de uma equação. Um número ele é chamado de raiz de uma equação quando eu substituo a incógnita por ele, tornando assim a equação em uma sentença verdadeira. Vamos ver alguns exemplos. Verifique se o número 5 é raiz da equação x mais 2 igual a 7. Nós vamos substituir, tá bom? O x, nós vamos substituir ele pelo 5, que foi o número dado. Então, aqui eu vou colocar 5 mais 2 igual a 7. 5 mais 2 é igual a 7, que é igual a 7. Tornou uma equação verdadeira? Então, eu digo que o 5, ele é sim raiz dessa equação, porque a equação, na hora que eu substituir, tornou-se uma sentença verdadeira. Verifique se menos 3 é raiz da equação. Vamos substituir o y por menos 3. 2y é o mesmo que 2 vezes y. Então, vou colocar 2 vezes menos 3. Coloca entre parênteses, porque é negativo. Menos 3. Aonde tiver y, vou colocar menos 3. E vou calcular, tá bom? Tudo que tiver no primeiro membro eu calculo, no segundo também. 2 vezes menos 3 é menos 6. Mais 15. Menos 3 com mais 12 vai dar 9. Menos 6 com mais 15 vai dar 9 igual a 9. Deu uma sentença verdadeira? Sim, deu uma sentença verdadeira. Então, o menos 3 também é raiz desta equação aqui. Agora vamos verificar se 4 é raiz dessa equação. Eu vou substituir o z, vou substituir por 4 e verificar se vai dar uma sentença verdadeira. 3z é a mesma coisa que 3 vezes z. Então vai ser 3 vezes 4 mais 2 igual a 5. 3 vezes 4 é 12, mais 2 igual a 5. 12 mais 2 é 14, igual a 5.
não deu sentença verdadeira, deu uma sentença falsa. Então, se deu sentença falsa, eu afirmo que 4 não é raiz da equação 3z mais 2 igual a 5, tá? Para ser raiz da equação, no momento que você substitui a incógnita pelo número dado, a equação ela tem que ser uma sentença verdadeira para este número ser chamado de raiz da equação. Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Volte quantas vezes for necessário para que as dúvidas sejam esclarecidas e assim vocês consigam fazer o exercício.